boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na nossa live de quinta-feira. Eu sou a Ana Brocker e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Na verdade, a gente vai conversar bastante sobre coisas que ninguém te contou para você realizar. Protocolo perfeito de toxina botulínica. Gente, esse tema dá coisas que falar, a gente tem muito assunto para conversar mesmo, mas aqui a minha intenção mesmo é fazer vocês dominarem esse protocolo perfeito de Hoff com toxina botulínica. Quando a gente conversa, sobre esses segredos que não deveriam ser segredos, são muitos aspectos, são muitas coisas que eu deixei separada porque realmente são assuntos muito importantes que a gente precisa estar enfatizando aqui. Bom, gente, esses protocolos são protocolos que realmente, quando a gente fala de harmonização facial, vocês precisam entender, vocês precisam estar muito por dentro desses protocolos, porque a gente acha que é só fazer uma avaliação, é só realizar a toxina botulínica, é só ter os pontos personalizados. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, fique aqui nessa live para você acompanhar tudo e ficar por dentro de todos esses segredos da harmonização facial. Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão comentando aqui, tá? Vão comentando aqui aqui embaixo, que aí eu vou respondendo vocês conforme eu vou olhando. Eu tô olhando aqui pro ladinho porque eu tenho um roteiro pra seguir, senão eu começo a conversar com vocês e aí eu quero seguir bem certinho. Eu fiquei a tarde toda montando, estruturando esse roteiro aqui pra vocês, certo? Bom, gente, o que é o protocolo perfeito, então, de harmonização orofacial para a toxina botulínica, Porque quando a gente fala de harmonização orofacial, ela é um conjunto de procedimentos. E você é um profissional da área da saúde que você pode abranger todos esses protocolos. E é muito interessante quando a gente fala de todos esses protocolos, porque algumas vezes os pacientes eles vêm buscando toxina botulínica e eles não têm indicação de fazer somente toxina botulínica. Eles não têm indicação de fazer nem toxina botulínica inicialmente. Eles precisam tratar vários aspectos para depois eles começarem a fazer toxina botulínica. E aí, como que você vai saber indicar? Como que você vai saber fazer? O que você tem que fazer? Como você sabe isso? Qual é essa variedade de procedimentos, dentro da harmonização orofacial? Então, nós temos isso a nosso dispor. E você precisa entender porque os pacientes, eles conhecem toxina botulínica. Os pacientes, eles vão chegar até você procurando por Botox, eles querem fazer Botox. Então, ele é um procedimento, hoje em dia, muito conhecido. Só que, algumas vezes, não adianta você querer fazer o Botox porque o paciente pediu para fazer, sendo que ele não tem indicação. E aí, você vai fazer e não vai ficar bom. Por isso que você precisa dominar esses protocolos perfeitos, você precisa dominar essas estratégias. Além de você conseguir fidelizar mais o teu paciente, você aumenta o teu ticket e esse paciente tem recorrência, ele te indica. Então, é muito importante você saber a técnica de toxina botulínica, quantas unidades, quanto que ele tem que voltar, qual a marca você vai utilizar. É muito importante você saber disso. Só que ao mesmo tempo você personalizar o teu tratamento é uma coisa que faz com que o teu resultado amplie demais. E aí, dentro dessa personalização é o que a gente vai conversar hoje. Esse protocolo é o que a gente vai conversar hoje, certo? Bom, gente, vamos lá. Vocês mais ou menos imaginam o que é um protocolo perfeito? Vocês sabem o que é esse protocolo? Vocês sabem de onde partir? Se eu chegasse para vocês e falasse hoje, o que vocês têm que fazer para realizar um protocolo perfeito no teu paciente? Que ele não vai se assustar com o valor, que ele não vai se assustar porque ele vai falar assim, meu Deus, você vai montar um protocolo, o paciente já acha que esse protocolo vai custar muito mais, E não é isso, na verdade você tem que fazer ele entender. Maiara, a live vai ficar salva assim, ela vai ficar lá no feed para você assistir depois, certo? Mas acompanhe aqui que é legal a gente estar ao vivo interagindo também, mas pra Maiara que tá de plantão, pode ficar tranquilo que ela vai ficar lá no feed até amanhã. Gente, então vamos lá. O protocolo perfeito dentro da harmonização facial, quando a gente fala dessas estratégias, vamos parar para pensar o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho no raciocínio com vocês. Quando os pacientes eles estão procurando por um procedimento que é mais conhecido, qual deles que é o mais conhecido hoje?
toxina botulínica, certo? Toxina botulínica, Botox. Todo mundo conhece Botox, todo mundo sabe do Botox. Só que algumas vezes essas pacientes, elas não têm espessura dérmica. Algumas vezes, ou elas estão com muita flacidez, ou elas têm aquelas linhas que a gente chama, né, de ruga de gaivota, ou elas têm aquelas linhas de acordeon, e aí elas querem tratar com toxina botulínica. Chegou uma paciente pra mim, ela falou assim, ai, meu marido deixou eu fazer Botox, e aí eu quero fazer. Só que eu quero que você faça assim no meu rosto, ó. Na cabeça dela, eu ia conseguir tratar com toxina botulínica. Só que calma, a gente consegue fazer um efeito lifting com toxina botulínica? Sim, mas depende da queda facial desse paciente. Depende do grau da queda facial desse paciente. Então, ele vem para você e procurando um procedimento, uma vontade específica. E aí significa que você não vai vender para ele só porque o Botox não vai fazer isso? Não, se você entender como fazer um protocolo personalizado. E aí eu já vou contar o que vocês vão poder começar a fazer na clínica de vocês. Bom, gente, quando a gente fala desse protocolo, ninguém fala pra nós, quando a gente vai fazer um curso básico de toxina botulínica, a não ser que vocês estejam aqui fazendo comigo, porque eu já monto esses protocolos desde o início, desde o curso básico, para quem começar já tá fazendo, mas eu desenvolvi isso, porque realmente foi aquela coisa assim, eu ficava frustrada, eu não tinha vontade nem de fazer mais, porque eu não tava vendo resultado nenhum. Às vezes chegava pacientes mais velhos e não tava conseguindo entregar resultado. E não só pacientes mais velhos, gente, mas não sei se vocês já passaram por algum desafio, mas assim, paciente que faz crossfit, ou paciente complicado, né? Porque o retorno acaba sendo mais complexo, eles dá 2 meses aquela toxina já saiu. Então, quando a gente entende toda essa rotina do paciente, tudo fica mais fácil. E aí chegamos num ponto, quando a gente fala de protocolo personalizado, protocolo perfeito, o que seria isso? Ela vai iniciar lá na tua avaliação. Então, quem me acompanha sabe que eu falo muito de avaliação personalizada. E agora a gente está entrando também com um aspecto dentro do protocolo perfeito, com uma avaliação humanizada, onde eu entendo até aspectos emocionais do paciente. Mas calma que isso é um conteúdo lá pra frente, que aí a gente vai conversar também. Então, para você realizar, começa na avaliação. E, gente, por favor, não menosprezem fazer uma boa avaliação, porque o teu resultado final está super vinculado com o início, como você começa esse tratamento. Quando você faz uma avaliação personalizada, desde uma ficha de anamnese bem preenchida, entender aspectos emocionais do teu paciente e também fazer um diagnóstico facial. Tudo isso vai dar o teu resultado lá no final, certo? Então, se você falhou em algo nesse início, não fique achando que a culpa é da marca da toxina botulínica, que é como você fez. Não é bem assim. E é isso que eu quero desmistificar. É isso que ninguém fala pra gente. Todo mundo fala, ah, você colocou pouco unidades, você não reconstituiu tão bem. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tá, se vocês forem ver os últimos artigos de toxina botulínica, vocês vão ver que muitas coisas mudaram. E a gente não pode ficar nessa mesmice. A gente não pode achar que a culpa é da marca, que a culpa é da reconstituição, que a culpa é do organismo do paciente. Porque a gente tá errando em outros pontos. Eu li um artigo recentemente que fala sobre a tela subcutânea do paciente. Ou seja, pacientes que são mais cheinhos, que têm mais estrutura da parte de gordura mesmo, são pacientes que às vezes a toxina botulínica dura mais, pega mais. Só que aí se chega para você uma paciente que quer fazer toxina botulínica, principalmente pense nessa característica, paciente que pratica corrida, paciente que tem a pele bem mais flácida mesmo, e ela veio para fazer Botox, certo? Mas por que não você já montar um protocolo personalizado? Ah, Ana, mas ela não vai querer pagar. Calma, que é isso que eu ensino para vocês, é isso que eu passo para vocês, certo? Então, eu já sei dizer não para pacientes que não querem estruturar, porque são pacientes que têm a pele fininha, não querem estruturar, não tem tela subcutânea, tem uma queda facial, não querem estruturar o rosto.
então não são pacientes para mim, porque não vai ser eu que vou entregar um bom resultado. E outra coisa, não vai ser nenhum outro profissional, porque essa toxina pode até paralisar o rosto dele, mas se ele não tem suporte ósseo, estrutura subcutânea ali, ele não tem estrutura dérmica, infelizmente essa toxina não vai dar um bom resultado. Ela pode até ficar legalzinha nos primeiros dias, mas deu 30 dias, esse resultado não vai se manter. E como que você vai saber isso? Dentro de uma boa avaliação, dentro da avaliação personalizada, certo? Então, tudo começa você fazendo essa avaliação personalizada. E aí, vocês já vão entrar num conflito entre vocês mesmos, porque quando eu comecei a fazer a avaliação, o que eu errei? Eu errei porque eu preenchia a ficha de anamnese, eu avaliava, você tem que fazer isso. Mas eu falar para o paciente que ele tem que fazer isso, e eu colocar como uma regra, eu só vou fazer botox em você se você fizer esse protocolo, são coisas diferentes. Então, o que eu errava? Eu planejava, mas ele não comprava de mim, porque eu não sabia estruturar isso. E aí ele só fazia a toxina e eu não tinha resultados bons. Os meus resultados não eram bons. Eles eram ok, mas não eram fora da média. Eles eram dentro da média, eles não eram fora, acima da média. E quando eu comecei a colocar como, você tem que fazer, você precisa fazer. A minha toxina botulínica para você, isso é importante, ela envolve esse planejamento. E o teu protocolo de toxina botulínica envolve isso prévio, toxina e isso pós, certo? É esse valor que você vai fazer. E aí os pacientes começaram a entender esse tipo de tratamento. E hoje eu já consigo melhorar essa consciência de que não são protocolos fechados. Claro, Ana, você faz só toxina botulínica? Com certeza, eu faço só toxina botulínica. Mas, olha só, vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma paciente minha que eu fiz bioestimulador, eu montei um planejamento antes, ela tinha bastante condição financeira. E a filha dela veio querendo fazer a mesma coisa, só que a filha dela não tinha necessidade. Então eu fui tão boa de persuasão, de falar para a paciente do protocolo, que a filha dela veio querendo procurar o protocolo também. Só que para a filha, a toxina botulínica resolvia. Então, gente, não se frustrem agora nesse início que eu recebi algumas mensagens. Ai, Ana, mas meu resultado não tá ficando bom. Ai, Ana, mas não tô gostando. Parece que eu faço toxina e não tá ficando bom. Calma, vamos voltar lá atrás. Quando você entendeu os pontos de aplicação, você sabe fazer os pontos, você sabe fazer as marcações, você sabe reconstituir, você sabe determinar quantas unidades, qual a dose, qual o alvo, você sabe determinar tudo isso. Então, o que você está errando? Eu tenho absoluta certeza que os maiores erros em relação à durabilidade, em relação à satisfação do paciente, em relação ao resultado, está ligado em protocolos, porque não se faz protocolos, simplesmente se vende toxina botulínica, se vende essa injeção de toxina botulínica. E aí a gente já falou do nosso primeiro ponto, que é a avaliação. Vocês conseguiram entender sobre essa personalização? Eu sei que agora nesse momento deve estar surgindo bastante dúvidas na cabeça de vocês. Tá, Ana, mas então não é só fazer toxina botulínica? Então não é só fazer botox? Eu sei que tá surgindo essas dúvidas, mas calma que eu estruturei muito conteúdo para essas nossas lives, onde eu quero fazer vocês dominarem o protocolo perfeito em HOF com toxina botulínica. Fechou? Então, calma. Eu só preciso que vocês agora entrem nesse mundo. Pensem só, são dois mundos paralelos, são diferentes. A gente vive nesse mundo a partir de agora, vocês estão comigo nessa, de personalização, de individualização. Gente, vocês não sabem como eu amo personalizar protocolos. Eu adoro personalizar. Então, a gente tá aqui. Existe um mundo de injetar, de fazer, sem pensar, sem personalizar. Então, calma que essas dúvidas elas acontecem, mas a gente vai desmistificando elas e vai mostrando, né? Eu falo que a gente vai abrindo caminhos para vocês aí. E é muito legal dentro disso.
Bom, gente, técnica importa dentro do protocolo? Vamos falar a verdade? A gente tá falando de um protocolo perfeito, certo? O que as pessoas não contam pra gente para entregar esse protocolo perfeito? Que a gente tem que personalizar. A técnica importa? Com certeza, a técnica importa. Você precisa executar uma boa técnica. Só que aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as suas maiores dúvidas em relação à técnica? O que você tem de dúvida em relação ao alvo muscular de paciente masculino, de paciente feminino, paciente mais jovem, paciente mais velho? Qual dúvida você tem em relação à dose? Como muda em relação à hiperatividade de cada musculatura? De uma musculatura hipercinética, de uma musculatura hipocinética, de um paciente que pratica muita atividade física. Quais são as marcas? Então, sim, a técnica importa dentro do protocolo perfeito. A avaliação é importante, fazer um planejamento é importante, com toda certeza. Mas a técnica importa também. Então, aí a gente já está partindo num ponto que vocês precisam começar a pensar que sim, a técnica ela faz toda a diferença dentro desses protocolos, tá? Hoje, Ana, o que você me diz que eu preciso dominar de técnicas, que eu preciso saber de técnicas? Você precisa entender de musculatura, isso é essencial para quem faz toxina botulínica. Então, eu até vou dar uma dica para vocês, que eu comecei fazendo também, e tem até aquele meme, né? Pareço legal, mas estou fazendo botox mentalmente em você. E isso é muito verdade. Eu, no início, eu chamava muitas pessoas para eu só planejar o rosto delas. Então, eu planejava a marcação. E o que começou a acontecer aí? Começou a acontecer que eu comecei a ver variações anatômicas, variações musculares, e eu comecei a entender o que eu faço nesse caso, o que eu faço aqui, o que eu faria. Então eu comecei a entender sobre essas variações anatômicas. Então comecem a fazendo isso. Se você tem dúvida em relação à técnica, é uma ótima alternativa, uma ótima dica aí para você começar fazendo. Então sim, a técnica importa, tá? Com certeza absoluta, a técnica faz toda a diferença. Bom, o que você precisa falar para o teu paciente, então? Dentro de quando a gente vai fazer protocolos, quando a gente vai fazer esses planejamentos, existe uma certa especificidade quando a gente está falando em relação a tudo isso. Por quê? Tem um planejamento, tem a aplicação que você tem que estar na ponta da língua todos os passo a passo dentro da aplicação, anatomia, enfim, tudo isso. E existe também um acompanhamento com a certa consciência do paciente. Então, o paciente ele tem que estar consciente de hábitos de saúde dele, ou seja, ingestão de água, sol, cigarro, doce. Tudo isso faz parte e o paciente tem que estar ciente dessa rotina dele, certo? E também em relação a home care. A gente acaba negligenciando muito e hoje em dia se tornou tão, não vou nem dizer banalizado, mas parece que as pessoas elas não estão levando tão a sério. Skincare todo mundo faz, em qualquer Instagram eu acho, em qualquer Instagram eu mando fazer uma fórmula. E, gente, não é bem assim, não é bem por aí, tá? Então, hoje, quando eu vou falar de protocolos personalizados, desse nosso protocolo perfeito, a gente tem todo esse passo a passo. Então, eu não tô dizendo jamais que a técnica não importa, e ela importa, e é por isso que a partir de agora vocês vão começar a ver muito conteúdo também em relação à técnica, só que não adianta você ter uma técnica fenomenal e não saber aglobar esses pontos, tá? É por isso que essa aula de hoje, ela não fala sobre técnica, sobre marcação. A gente vai ter isso, mas se eu não mostrar pra vocês o que vocês podem fazer além, e gente, eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Tem que ficar entre nós esse segredo, porque, enfim, não, eu vou falar e acabou o assunto, tá? Mas eu conheço bastante gente, eu converso com bastantes profissionais e hoje da minha roda, né, de convivência, muita gente faz isso. O que a gente chama de personalização. Mas a gente escuta muito mesmo, pessoas que nem avaliação fazem para realizar toxina botulínica. Ou seja, o paciente manda mensagem, ele chegou até você por algum anúncio, por alguma outra, enfim,
e ele deseja fazer Botox. E você já marca, já passa o preço, você vende 50 unidades, e é isso, 50 unidades. Se chega um paciente com uma hiperatividade, uma musculatura superativa aí, você vai fazer 50 unidades. E aí, o paciente vai falar o quê? Meu Botox não durou 2 meses. Meu Botox saiu muito rápido. Eu não gostei do resultado. Esse profissional não é bom. Essa marca não é boa. Eu não vou usar essa marca. Será que a culpa é só isso? Será que a culpa é só isso? Você já parou para pensar se a toxina é dose dependente? Se eu preciso? Se 50 unidades vai responder igual para todos os pacientes? Da mesma forma? Será que 50 unidades é bom para todo mundo? Para um paciente homem, para um paciente mulher, para um paciente mais jovem, para uma paciente mais velha, para uma paciente mais velha que não tem tanta hiperatividade muscular, ou para uma paciente jovem que tem uma alta atividade muscular e ainda tem uma intensidade e uma frequência de atividade física? É a mesma? É o mesmo protocolo? É tudo igual? E aí? O que vocês acham? Não é, gente. Infelizmente não é. Porque aí você pode sim padronizar. Só que eu, Ana, já errei com isso. E é por isso que eu quero que a gente mude. Que a gente mude essa percepção até dos pacientes. Porque a consciência deles é o quê? Fez Botox, vou embora. Daqui a 15 dias eu faço retoque e é isso. E não é isso. Isso já passou, isso foi lá atrás. Agora a gente tá entrando na nova era da toxina botulínica. A gente tá entrando numa nova era de protocolos de harmonização facial. E essa nova era da harmonização facial, quem não tiver aqui, ó, vai ficar lá atrás. Acabou. Não vai ter tanto cliente, não vai ter tanto paciente, não vai entregar tanto resultado. Você tem que se diferenciar. E como que você se diferencia? Fazendo uma ótima técnica, tendo um ótimo conhecimento, você fazendo tudo 100% maravilhoso, mas você entendendo o teu paciente, você entendendo o objetivo dele, você entendendo, fazendo um diagnóstico, planejando. Tudo isso importa. Tudo, absolutamente tudo. E não vem me dizer que se eu fizer essa toxina vai dar boa pra todo mundo, porque não vai. Experiência própria, confie no que eu tô falando. Não vai. Gente, não faz muito tempo, tá? Eu vou falar pra vocês que não faz muito tempo um erro que eu cometi. Olha só, com essa coisa de correria, a gente tem muito paciente, então assim, a gente não tem muito fluxo de pacientes, tem os meus pacientes, pacientes de curso, e aí a gente atendeu um paciente masculino. E o paciente tem uma força muscular gigantesca. E aí a gente vendeu um protocolo pra ele, só que o protocolo que eu vendi ainda não foi 100%. Eu fiz um tratamento de pele, vendi tantas unidades de toxina botulínica, a gente fez bioestimulador, tá, beleza. Quando ele voltou pro retorno, aqui essas rugas ainda ficaram e as linhas estáticas ainda estavam presentes. E aí o Gabriel foi fotografar pra mim o antes e depois, né? Ele fotografou antes, foi fotografar depois, ele me chamou, Ana, quero que você dê uma olhada, não achei que ficou bom. E aí eu olhei e falei, cara, não ficou bom mesmo. E aí, o que eu faço? A gente tem que ter essa ciência. O que você faz quando você vê que tem alguma coisa aí fora do que você planejou que não deu um bom resultado? Aí eu olhei pra ele, fui super sincera e falei, olha, eu precisava ter te falado que você tinha que fazer mais esse procedimento. E eu falei, se eu não me engano, eu acho que foi 60 unidades ou 66 unidades de toxina. Falei, olha, e 66 não resolveu. E eu ainda precisava que você fizesse mais. Então, eu não fiz o protocolo certo. Ana, por quê? Confusão. Achar que vai dar um resultado, mas 66 unidades não travou o brabo dele. Ele ainda ficou com uma ruguinha fazendo uma expressão. Ficou aqui em cima da sobrancelha. Ficou sobrando umas linhas aqui no olho. Melhorou, mas não era o resultado que eu esperava. Aquele resultado uau, sabe? Que você espera, que o paciente espera. Isso não faz muito tempo, gente. Então, assim, a gente tem que entender e cada vez mais vocês vão melhorar dentro do protocolo de vocês. E aí, quando os pacientes forem chegar para vocês e falarem assim, tá, mas e aí, não é só fazer Botox? Não é só aplicar Botox? Aí, gente, vocês vão ter que ter o joguinho de cintura de vocês, vocês vão ter que vender o peixe de vocês. E aí, é dentro desse vender o peixe de vocês
que os pacientes vão recebendo confiança, você vai conquistando eles, você vai mostrando um diferencial. Se tem muita gente fazendo só Botox, você não pode fazer só Botox. Vamos concordar que ninguém aqui quer fazer o que todo mundo faz. A gente sempre quer ter um diferencial. Concordam? Então você vai vender, você vai colocar um charme em cima do que você faz. E eu recebo até hoje, inclusive, gente, um diferencial nosso, até mesmo para os cursos, a gente faz avaliação. Não existe paciente de curso que não vai fazer avaliação, eles vão avaliar igual. Vai ter a mesma avaliação, ele vai passar por mim, vai passar por a profissional que trabalha comigo e a gente vai avaliar. Porque não é que eu tô fazendo no curso que os alunos têm que treinar, que eu não vou entregar um resultado. E aí, o que é a pergunta mais recebida no WhatsApp? Vamos ver se vocês adivinham. Precisa fazer avaliação? É a pergunta mais, gente. Nossa, vocês não têm ideia. Elas mandam demais. E aí a gente criou toda uma estrutura para mostrar desses protocolos, porque mesmo sendo paciente de curso, a gente indica, né, os procedimentos que são necessários. Então, olha só como eu levo isso tão a pé da letra que eu faço isso. Eu faço. A gente teve uma aluna agora que se formou na residência em dezembro de 2022. E ela me mandou mensagem esses dias, ela falou: Ana, eu vendi fio de PDO liso, eu vendi microagulhamento, eu vendi toxina. Nossa, foi assim, dentro desse protocolo eu consegui tratar até outras queixas, até mesmo da linha da marionete. Então, olha só, a paciente chegou buscando toxina e ela já foi tratar até terço inferior. Vocês já pararam para pensar como é incrível isso? É incrível, gente, nós conseguimos fazer esses protocolos. E claro, aqui a gente tá falando toxina botulínica, mas mais pra frente, vocês estão dominando, estão fazendo toxina botulínica, fazendo protocolos, vocês podem englobar outras áreas? Com certeza absoluta. Não vou, jamais diria que não. Com a certeza absoluta, vocês devem fazer isso. Vocês precisam fazer isso, certo? Então, assim, vamos lá. O que é errado? O que é errado? É errado você achar que todos os pacientes estão prontos para fazer toxina botulínica. É errado você achar que é o mesmo protocolo para todo mundo. É muito errado. Você não pode fazer o mesmo protocolo, colocar a mesma dose, a mesma quantidade, nos mesmos alvos, ou seja, na mesma musculatura, para todo mundo. Isso é errado. É errado você achar que todos os pacientes já chegam prontos para receber toxina botulínica. Porque se esse paciente não tem uma qualidade de pele, não tem uma qualidade dérmica, o resultado não vai ser bom. E aí você vai se frustrar, certo? O paciente também vai se frustrar. Então, dentro disso, você precisa dominar essas técnicas, você precisa dominar esses protocolos. Quando a gente faz um curso, quando a gente faz um protocolo dentro de um curso, né, que faz a linha, marca, isso, aquilo, a gente quer saber muito da técnica. Então, nós somos muito técnicos, a gente é muito científico, a gente quer saber da técnica, como que a gente faz, como isso, como aquilo, e a gente esquece que tem por trás. Então, sim, vamos afiar o machado para a técnica, eu não vou menosprezar, porque a técnica importa. Mas eu quero que vocês comecem a abranger, que vocês se permitam olhar para esses protocolos e entender que a toxina sozinha, na grande maioria dos casos, não é a solução dos nossos problemas. Não é a solução dos problemas dos pacientes. A gente tem que entender o a mais, a gente tem que entender o porquê que o resultado não está tão bom e saber explicar, saber vender isso para o paciente. Para o paciente não achar que você tá enchendo de linguiça, você tá falando besteira. Porque a gente tem medo, né? Vamos falar sério, a gente tem medo disso, de estar falando, não sei se vocês são assim, mas eu tenho medo de às vezes falar alguma coisa para o paciente, tá querendo me vender, isso daí não sabe. Então a gente tem que ter essa autoridade, a gente tem que passar isso pro paciente também. É incrível, gente, os pacientes hoje, o conhecimento que tem ali, dentro do Google, eles já sabem, eles já chegam até sabendo a marca. Entende? Eles já sabem até, esses dias eu achei engraçado. Chegou uma paciente minha e falou assim: eu quero fazer Sculptra.
Falei, você quer fazer Sculptra? Que legal! Mas assim, calma, eu falei, calma, vamos ver se você tem indicação mesmo de fazer Sculptra, né? Calma, vamos com calma aí. Então hoje elas vêm e é isso, gente, é normal, entende? E nós precisamos saber ter esse joguinho de cintura para fazer o paciente entender também isso, certo? Então, o que ninguém fala pra gente? Que nós precisamos avaliar antes. Ninguém explica de uma avaliação personalizada. E que seria essa avaliação? Todos esses protocolos. Entender essa rotina do paciente, entender o que ele já fez, entender também a emoção do paciente. Ninguém fala sobre prescrição de home care. Por exemplo, o paciente já pode sair da tua consulta, já pode sair da tua avaliação com prescrição prévia de toxina e prescrição 4 meses, prescrição 5 meses, sei lá, depende de quanto tempo você vai dar alta para esse paciente, certo? Então, tudo isso é legal. A gente tá fazendo como não é um teste, mas a gente tá olhando para alguns pacientes, observando anatomia, observando musculatura, e a gente fez um cremezinho e a gente chamou ele de Botox Like para ver se melhora a durabilidade. Então elas fizeram toxina em janeiro do ano passado, julho do ano passado e fizeram agora acho que dezembro do ano passado, no caso 2022. E aí, de dezembro agora até o próximo toxina dela, a gente colocou essa prescrição de home care aí com creme que ajuda em relação à durabilidade. A gente vai avaliar, vai ver, mantemos a mesma marca, mas a gente vai avaliar e eu quero vir contar pra vocês se vai valer a pena para aquele tipo específico de paciente, certo? Então, olha só como é importante esse planejamento, olha só como é importante todo esse passo a passo aí, né? Então, eu quero que a partir de hoje vocês comecem a entender que na grande maioria das vezes que nos ensinam toxina botulínica, não é por mal, gente, porque eu fui ensinada assim. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu ia continuar sendo uma profissional frustrada, falando que meus resultados não são bons, falando que isso, falando que aquilo. E eu não iria me diferenciar, não iria conseguir dominar protocolos, dominar técnicas. Então foi passado assim pra gente. A gente aprendeu assim. E quem aprendeu assim, ensinou assim, certo? Então hoje, eu já falei pra vocês, são poucas os profissionais, são poucas as clínicas. Eu fico bem chateada assim mesmo, porque a gente precisa ter essa humanização com o paciente. Vocês já pararam para pensar que tem paciente que se programa a vida para ir fazer um procedimento com vocês? Vocês já pararam para pensar nessa parte que toca aqui o coração? Gente, tem paciente que assim, tudo é contadinho. O dinheiro ali separado para fazer o Botox é contadinho. Eles guardam por mês aquilo para vir fazer. E aí você vai tratar ele como tá bom, marcou. Tchau. E aí? O que tem por trás disso? O que tem ali essa importância que você dá? Olha, então, para você não é tão indicado fazer agora, a gente precisa fazer um protocolo, eu tenho essa forma de pagamento, eu consigo fazer para você, dentro desse protocolo você vai retornar em 3 meses, então é esse valor, você me consegue fazer em 3 vezes, eu consigo fazer tantas vezes no cartão, mais 3 parcelas no boleto, ou você faz mais 3 parcelas no Pix para mim, porque você vai estar voltando, e aí você deixa para aplicar a toxina, enfim, depois que ela já pagou o valor da toxina botulínica. São várias estratégias, né? São várias estratégias. Eu tenho uma paciente que eu comecei a atender em novembro e ela chegou pra mim reclamando que o rosto dela era bochechudo. Ela falou assim, meu rosto é bochechudo e eu preciso fazer botox. Gente, realmente, ela tem bastante gordura no rosto dela, mas além do rosto dela ser mais cheinho, que eu tenho que trabalhar agora com emagrecimento facial, o rosto dela tá cheio de milho. Tá cheio de milho mesmo na testa, aqui. Como eu irei aplicar toxina botulínica sem tratar isso antes? Só que ela é uma paciente que não ia conseguir pagar em, sei lá, 2 vezes, em uma vez.
e ela não tinha cartão de crédito. Então a gente montou uma estratégia no boleto para ela, em que eu fiz um protocolo de 5 meses, onde eu vou tratar emagrecimento facial, gerenciar a pele dela. A gente vai fazer microagulhamento, vai fazer peeling, vai fazer limpeza de pele, enfim, um monte de coisa, laser lá. E aí, no final, eu vou fazer toxina botulínica. No final, ela já me pagou os procedimentos e ela já pagou a toxina botulínica pra mim. E ela vai ficar feliz, ela vai ficar com o resultado. E a próxima toxina, a gente vai fazer um novo planejamento. E eu vou entrar também, já deixei separado um dos temas que é sobre essa gestão de protocolos, né? Que vocês têm que saber vender também, para o paciente não se assustar. Só que isso aumenta o teu ticket, isso aumenta a tua recorrência. E é isso, gente. A gente fica procurando paciente novo, toda hora que é paciente novo, e a gente esquece que os pacientes que a gente já tem muito dinheiro parado ali. Você já parou pra pensar quanto isso entra em outro assunto já, eu já tô em outro assunto, mas você já parou pra pensar em quanto dinheiro você deixa no teu WhatsApp? Só por não vender? Só por não montar protocolo? Só por não planejar? Só por não avaliar? É a maldita preguiça de fazer uma avaliação. Porque, meu Deus, eu vou falar... Ai, tem que avaliar, não dá só pra fazer... Não, tem que avaliar, precisa personalizar. Não adianta. Você tá aqui, você tem que avaliar, você tem que fazer uma personalização. O teu protocolo perfeito vai sair da tua avaliação personalizada. É isso. Diagnóstico, planejamento, entender o paciente, emoção, expectativa, quais procedimentos já fez. Não esqueçam desses passo a passo. É tudo isso que vai envolver um protocolo. Ana, mas eu não sei fazer. Aprende. Ana, mas aprende, faz, executa. Feito é melhor do que não feito. Então faz, depois aprimora. Se você deixar, as coisas não vão mudar. Então primeiro executa, depois você lapida. Perfeito? É esse o ponto principal. É isso que você precisa desejar para o teu 2023. A gente fez uma live na terça-feira conversando sobre metas, sobre objetivos, e a gente fez uma promessa que a gente ia fazer o nosso 2023 diferente. E fiquem tranquilos que as nossas lives estão estruturadas tanto para essa parte mais de passo a passo, técnica, e tem gestão. É isso que monta um protocolo perfeito, porque não adianta você entregar um resultado para o teu paciente e você não ter um retorno financeiro, você não está realizado profissionalmente. Então, o protocolo, ele envolve tudo isso. Você precisa pensar em todos esses pontos. A gente não pode deixar de lado nenhum, porque todos são importantes. E aí, a gente começa a ter mais resultado, a gente começa a deixar nossos pacientes mais felizes, a gente começa a ver o nosso antes e depois, os pacientes te indicam. E aí, a gente tá feliz, o paciente tá feliz também. E você daqui a pouco vai conseguir aumentar o teu valor, aumentar o teu ticket. Você já vai conseguir selecionar um tipo de paciente que você quer atender, porque no começo a gente não consegue. No começo a gente tem que disputar preço. No começo a gente disputa preço. E eu falo pra vocês, gente, isso por experiência própria. Até hoje eu não faço o valor que eu gostaria de fazer. Por N motivos. Mas eu estou caminhando para conseguir. E aí, quando você estiver dentro dessa diferenciação, vai acontecer. Eu cheguei a contar uma história na live passada e é isso que a gente quer. A gente deseja que os nossos pacientes nos indiquem. Eu contei na live passada que tem uma paciente minha que vem de fora. E sempre nos feriados ela vem visitar a família, tudo, e aí ela marca procedimento. Então, ela me mandou mensagem, acho que ela veio em novembro, no feriado que teve em novembro, ela me mandou mensagem em julho. Você vai estar aí? Que daí eu já vou me programar, senão eu vou em outra data. E eu tenho uma amiga que mora nessa mesma cidade que ela, mas eu não contei nem pra paciente, nem pra minha amiga. E aí por coincidência, elas vão na mesma academia. E aí na academia, elas estavam nesse assunto de estética, e a minha paciente falou, eu faço lá em União da Vitória. Aí a minha amiga falou, eu tenho uma amiga lá em União da Vitória que faz. Como que é o nome? É Ana Brocker. É minha doutora. E aí, ela falou, meu Deus, eu adoro. E, enfim, gente, olha só, na outra cidade
verdade, ela tava falando, ela tava me indicando que eu não faço só toxina nela, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e que aí quando eu vou, eu já mando a prescrição de home care dela, e que eu já avalio, e que a gente faz filtro solar pra tal, que a gente faz... Gente, olha só, olha essa diferenciação. É muito legal. E ela mora numa cidade grande, tá? Ela mora numa cidade grande. Teve uma vez que ela não conseguiu vir e ela foi fazer uma avaliação numa clínica e ela me ligou. Ela falou, eu não vou fazer aqui. Eu vou ficar sem botox, mas eu não vou fazer aqui. Porque eu não gostei da avaliação. Eu não gostei de quem me atendeu. Porque o quê? Eu passei uma impressão pra ela. O meu tratamento passou uma impressão pra ela. O meu resultado passou uma impressão pra ela. E se o paciente gostou, ele não vai te trocar. Ou se ele te trocar, vai ser por algum motivo maior. Motivo que ele realmente não... Logística, enfim. Entende? Então, é isso. É isso que eu quero pra vocês. E é isso que ninguém fala pra gente. As pessoas só passam técnica. Ah, usa tal, faz tantas unidades. Ah, usa isso, ah, usa aquilo. Não é assim. Não é assim. Não é assim mesmo. Tá? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido o que é, para que serve, o que promove, como transforma, como dá resultado. E dá resultado tanto técnico, né, que é legal, mas duradouro, e também resultado financeiro. Então a gente consegue abranger todos esses pontos aí. Espero que vocês tenham entendido. E na semana que vem a gente vai ter live também na terça e na quinta-feira. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que indicar e também a gente vai conversar um pouco dessa parte de gestão aí, que eu quero dividir sempre técnicas, responder perguntas e quero dividir com vocês isso. Eu agradeço pela presença de todos, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada e a gente vai se encontrar na semana que vem. Um beijo, gente!